Olá pessoal, eu sou o professor Renato, eu leciono filosofia no IFMT e esse vídeo ele foi pensado e produzido para os alunos e para as alunas dos cursos de terceiro ano do ensino médio integrado do IFMT e para quem mais se interessar pelos assuntos que a gente vier debater aqui. Vocês receberam materiais para seguirem os estudos de vocês nesse período de distanciamento social. E esse vídeo quer ser uma orientação, uma complementação a esse material que vocês receberam. O material de filosofia está disponível no Google Drive, está disponível também no meu blog, o Estúdio Filosofia, cujo link está aqui na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo você vai encontrar alguns trechos da obra que a gente vai ler e vai comentar no vídeo de hoje. Então, à medida que a gente for falando, você já pode ir acessando a descrição do vídeo, vai ouvindo e vai acompanhando o que tem ali na descrição. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o tema do nosso vídeo de hoje é Meditando com René Descartes. E, basicamente, o nosso vídeo tem 4 partes. Na primeira parte, a gente vai querer relembrar a definição de conhecimento. Conhecimento como crença verdadeira e justificada. No segundo momento do vídeo, a gente vai relembrar a definição de ceticismo, aquela escola filosófica que duvida da possibilidade do conhecimento. O terceiro e o quarto momento são dedicados a alguns pontos da filosofia do René Descartes. A gente não vai ter a pretensão aqui de abarcar todos os aspectos da filosofia desse pensador. Aqui a gente vai focar em alguns aspectos fundamentais para entender a teoria do conhecimento e o racionalismo do René Descartes. É uma primeira abordagem, uma introdução para a gente começar a tomar gosto pelo assunto e estudá-lo mais a fundo. Então vamos lá. Conhecimento nós definimos como crença verdadeira e justificada. Para algo ser conhecimento é necessário que se atendam a esses 3 requisitos. Então, vamos por partes. Uma crença ou uma opinião é um estado de consciência. Nós temos diversas crenças a respeito dos mais variados assuntos o tempo todo. Eu acredito que está fazendo sol, eu acredito que vai chover amanhã, eu acredito que meu time será campeão. Enfim, existem crenças verdadeiras e crenças falsas. Se eu disser, por exemplo, eu acredito que hoje seja quarta-feira. Se hoje for quarta-feira, vai ser uma crença verdadeira. Se não for quarta-feira, é uma crença falsa. Bem, se existem algumas crenças verdadeiras e existem algumas crenças falsas, será que eu posso definir o conhecimento como uma crença verdadeira ou como uma opinião verdadeira? Não é o suficiente. Por exemplo, vamos pensar em 2 exemplos aqui muito simples. Se uma pessoa acorda com um pressentimento e diz que, olha, eu acredito muito que eu vou ganhar na loteria amanhã, antes dela apostar, ela vai, aposta e por alguma razão acontece de que ela ganhe na loteria. Ela tinha uma crença de que ganharia na loteria, essa crença acabou por se tornar verdadeira porque de fato ela ganhou, mas nenhum de nós se sentiria confortável em dizer que ela possuía conhecimento desse fato, que ela não conhecia o fato de que iria ganhar na loteria. Então, só crença verdadeira não basta para a gente ter conhecimento. Um outro exemplo, se a gente vai a um jogo de futebol e diz, olha, eu acredito que o placar será 4-0, mas a gente não tem qualquer base para acreditar nisso. Mesmo que, por coincidência, o placar venha a ser 4-0, a gente vai dizer, olha, essa pessoa antes do jogo, ela podia ter uma intuição muito forte, ela podia ter uma crença bem inabalável, mas conhecimento mesmo ela não tinha, porque conhecimento precisa de ser uma crença verdadeira e justificada, e essa é a chave do conhecimento, a justificação, a base, a fundamentação. Muito bem. Conhecimento é crença verdadeira, justificada. Precisa de ter os 3 elementos, com ênfase nessa ideia de justificação, que é uma base sólida para o conhecimento. Essa base pode vir da sabedoria das pessoas mais antigas, pode vir da observação da realidade, pode vir da ciência. Mas para ser conhecimento é preciso que tenha essa base, essa justificação.
Ora, mas como a gente faz para justificar o conhecimento? Isso nos leva para o segundo momento do vídeo, que é relembrar a escola filosófica do ceticismo. Os céticos, portanto aqueles que defendem o ceticismo, dizem que a justificação do conhecimento não é possível, ou seja, uma vez que você não consegue justificar nenhuma das crenças e opiniões que você possui, a consequência disso é que conhecimento, na verdade, não é possível. E aí o cético pode demonstrar isso de várias maneiras, mas uma das maneiras mais clássicas é dizer que quando você tenta justificar uma crença, por exemplo, eu tenho uma opinião de que determinado jogo vai dar 4-0, por exemplo, que é o exemplo que nós trouxemos antes. E eu assisti o jogo, eu vi o placar, eu vi os gols todos acontecendo e eu sei que deu 4-0. O cético vai me perguntar: como você tem certeza disso? Eu vou responder: olha, eu vi, eu assisti ao jogo. O cético vai poder me perguntar: mas como você tem certeza de que você viu de fato, de que você não se enganou, de que você não se embaralhou ali na hora do placar? Eu vou dizer: olha, mas todo mundo que estava assistindo o jogo comigo viu o mesmo jogo e viu o mesmo placar. Então, parece razoável supor que foi isso mesmo que aconteceu. O cético vai poder continuar perguntando: mas como você tem certeza de que todas as pessoas ali não foram enganadas? Perceba que qualquer resposta que eu fornecer ao cético, o cético vai poder me fornecer uma nova pergunta, de maneira que isso fique num ciclo infinito e a gente não chegue a lugar algum. Esse é o argumento do cético. Toda vez que você tenta justificar uma crença, justificar uma opinião, colocando uma base sólida nela para dizer que ela é um conhecimento, você não consegue, porque o cético sempre pode tirar a sua base fazendo uma nova pergunta. E na história da filosofia, o ceticismo é um grande problema. É um grande aliado também, porque a gente aprende muita coisa com o cético, mas é um grande problema que tirou o sono de muitos filósofos. E isso nos leva para o terceiro momento do vídeo, que é falar um pouco mais sobre o René Descartes. René Descartes foi um filósofo ali da virada do século XVI para o século XVII, e filósofo, físico, astrônomo, matemático, um grande pensador da sua época, que, digamos assim, perdeu o sono tentando responder a esses argumentos dos céticos. Não só Descartes, vários outros se debruçaram sobre esse desafio e tentaram fornecer respostas ao desafio cético. Então, aqui no nosso vídeo, a gente quer entender um pouco melhor a resposta do Descartes aos céticos. E essa resposta tem a ver com a sua teoria do racionalismo. Por isso, no terceiro momento do vídeo, que a gente começa agora, a gente vai ler um trechinho da primeira meditação do Descartes. E no quarto momento, logo mais, a gente vai ler um trecho um pouco mais extenso da segunda meditação. As Meditações Metafísicas são um livro que Descartes escreveu em 6 partes, existem 6 meditações, e na qual ele vai colocando ali em primeira pessoa alguns aspectos principais da teoria. Então vamos lá para a primeira meditação, eu vou pegar aqui na minha colinha para que a gente consiga fazer a leitura. Está lá na descrição do vídeo, você pode ir acompanhando. É um dos trechos mais famosos da meditação, ele diz o seguinte: tudo o que recebi até o presente como mais verdadeiro e seguro, eu o aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, algumas vezes experimentei que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência jamais se fiar inteiramente em quem nos enganou uma vez. Veja, esse é um trecho da primeira meditação. E a primeira meditação tem como assunto principal a dúvida. O Descartes vai tentando colocar todas as razões pelas quais a gente pode colocar as nossas opiniões, as nossas crenças em dúvida. E nessa parte em específico, a palavra-chave é sentidos. Tudo aquilo que eu sei, ou que eu acho que eu sei, eu reconheço por causa dos sentidos. Então, eu posso dizer assim, estou aqui segurando essa caneta e eu digo, olha, a tampa dessa caneta é azul, eu sei disso. Como que eu sei disso? Porque eu estou vendo. Bem, essa caneta é de material de plástico. Como que eu sei disso? Mesma coisa, pelos sentidos.
E por aí vai. Você pode pensar aí em vários exemplos de coisas que você sabe, ou, para o Descartes, coisas que você acha que sabe, e você vai perceber que a origem desse conhecimento está nos sentidos. E aí ele fala, peraí, mas os sentidos, eles já nos enganaram. E aí você pode pensar em casos de ilusão de ótica, em casos de que você ouviu a voz de alguém parecido, achou que era a pessoa, mas aí foi ver e era outra pessoa, se confundiu. Enfim, nós poderíamos pensar aqui numa infinidade de exemplos de casos em que os sentidos nos causam engano ou pelo menos alguma confusão. O que o Descartes faz nas primeiras meditações é levar essa ideia até as últimas consequências. Veja, tudo bem, eu entendo que às vezes eu possa estar enganado, que às vezes eu possa ter uma ilusão de ótica, mas agora eu estou aqui, eu estou vendo as minhas mãos, eu sei que eu tenho um corpo, que eu estou aqui sentado gravando esse vídeo, e aí o Descartes vai dizer, será? Será mesmo que a gente tem tanta certeza? Como que eu posso garantir que isso que eu percebo é de fato a realidade? Como que eu posso saber, como que eu posso garantir que todas as experiências que eu acho que eu tenho pelos meus 5 sentidos, todas as experiências do mundo exterior que me mostram onde eu estou, quem eu sou e tudo mais, como que eu posso garantir que tudo isso não passa de uma ilusão? Será que a gente não pode estar vivendo, na verdade, um sonho? Será que a gente não pode estar vivendo numa realidade paralela? Será, para quem já assistiu o filme Matrix, será que a gente não pode estar com o cérebro conectado numa grande instalação e todas essas experiências que a gente acha que tem, na verdade, são projetadas no nosso próprio cérebro? Para Descartes, a resposta é muito clara. Olha, a gente não pode garantir que nenhuma dessas coisas esteja acontecendo. Eu não posso garantir 100% que, de fato, eu estou aqui, eu sou desse jeito que eu acho que eu sou e que eu não estou lá pendurado na Matrix, por exemplo. E essa é a inquietação que fica com a leitura da primeira meditação. Agora, você pode estar achando que já foi viagem demais, que ele está exagerando, mas, deixa eu dizer, na segunda meditação a gente vai exagerar um pouquinho mais. Brincadeira, mas é só para dizer que ele vai colocar esse argumento nas últimas consequências. E aí você tem na descrição do vídeo e no material também que você recebeu a segunda meditação. Então veja ali a espécie de subtítulo que tem na segunda meditação, da natureza do espírito humano e que ele é mais fácil de conhecer que o corpo. Então veja lá, para a gente conseguir entender a segunda meditação e a radicalização, digamos, isso que eu estou chamando de radicalização, mas na verdade é a consequência do argumento que foi desenvolvido lá na primeira meditação, é preciso que a gente entenda primeiro um detalhe, que não é um detalhe, é algo muito importante na filosofia do Descartes, que é o seu dualismo. Veja, para Descartes existe a coisa pensante, o espírito, a alma, e existe a coisa extensa. Extensa no sentido de coisas que ocupam lugar no espaço. Então, a matéria é extensão, ela ocupa lugar no espaço. O espírito, a alma, eles não ocupam no lugar no espaço, eles são puro pensamento, é aquela ideia bem clássica de espírito. Muito bem, a gente precisa ter isso em mente para entender onde ele vai chegar, mas vamos ver então como que ele fundamenta esse dualismo e como que isso tem a ver com essa ideia de dúvida causada pelos sentidos que a gente viu na primeira meditação. Então vamos lá, texto, começo da segunda meditação. Ele começa retomando aquela ideia de que vai colocar tudo em dúvida. A gente já sabe que é como se Descartes estivesse pegando todas as opiniões e crenças que ele tem e colocando numa grande peneira. Essa peneira é a dúvida. Aquilo que passar pelo teste da dúvida, olha, você já sabe que é um conhecimento muito forte, muito sólido, muito robusto, no qual você pode confiar. Mas aquilo que não passar pelo teste da dúvida, deixa quieto. É um conhecimento, entre aspas, que na verdade não é conhecimento, porque não tem base, não tem justificação, como a gente viu lá no início do nosso vídeo. Então, ele começa com essa ideia, vai colocar tudo em dúvida.
E aí retoma a ideia de que os sentidos podem nos causar engano, porque aquilo que a gente sabe ou acha que sabe pelos sentidos não tem lá uma base tão sólida. E aí ele vai, na sequência, então, na parte final, pensar o seguinte: ora, mas será então, se aquilo que eu conheço pelos sentidos não tem uma base sólida, porque, olha, eu posso estar sonhando, eu posso estar tendo uma ilusão de ótica, eu posso estar lá na Matrix, eu posso... Tudo bem, a gente já entendeu. Mas será que existe alguma coisa que, afinal de contas, não tenha como se duvidar? E aí ele chega, sim, a uma conclusão. A gente vai ler lá o finalzinho desse trecho selecionado da segunda meditação, que é um dos trechos mais famosos da história da filosofia. Veja lá. Desse modo, após ter pensado bem nisso e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, é preciso, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que pronuncio ou que a concebo em meu espírito. Então vamos lá. Eu sou, eu existo. Às vezes é traduzido também como eu penso, logo existo. É necessariamente verdadeira. Então vamos lá. Uma coisa que é necessariamente verdadeira é verdadeira e não pode, em hipótese alguma, ser falsa. É obrigatório que ela seja verdadeira. Então vamos lá, tentando pegar o argumento desde o começo até a sua conclusão. Lembra que nós falamos, olha, pelos meus sentidos, eu olho essa caneta, eu vejo que a tampa dela é azul e eu acredito que isso seja verdadeiro. Descartes vem e diz, espera aí, você pode estar enganado, porque você conhece isso com base nos seus sentidos. E os sentidos às vezes são enganosos. Mas aí ele vai além, ele diz, olha, tudo bem, eu posso estar enganado sobre a minha percepção dessa caneta, mas é um fato que eu estou aqui pensando a respeito disso, que eu estou aqui tendo a percepção de alguma coisa. A caneta pode não existir, mas eu que estou tendo essa percepção existo, porque, afinal de contas, mesmo para eu estar errado, eu tenho que ser alguém que pensa para eu estar errado. De novo, eu posso estar em dúvida sobre a caneta. Talvez a caneta exista do jeito que eu acho que ela exista, ou talvez ela não exista. Isso está sujeito a dúvida, mas não está sujeito a dúvida o fato de que tem alguma coisa em mim fazendo com que eu tenha essas impressões, fazendo com que eu tenha essas percepções. Pode ser uma percepção da realidade, pode ser uma ilusão, mas sou eu que estou tendo a percepção ou tendo a ilusão. Então, eu existo. Esse é o primeiro passo do argumento dele. Ele chega à conclusão de que, olha, eu posso ter certeza, e aí, ó, não tem mais dúvida, eu posso ter certeza de que eu sou alguma coisa. Olha, eu posso ter um monte de dúvidas sobre o que eu sou. Será que eu tenho um corpo? Será que eu não tenho um corpo? Será que eu tô lá na Matrix? Será que eu tô tendo ilusões? Mas eu sou alguma coisa. E aí ele escreve dizendo o seguinte, olha, eu ainda não sei o que eu sou, mas eu sei que eu sou alguma coisa. A diferença entre o que, você saber o que, né? Então, saber em detalhe quem você é, isso ainda você não tem, mas mais para frente do texto ele vai entregar essa resposta, mas agora o que a gente tem é que nós somos alguma coisa, que eu sou alguma coisa. Eu sou alguma coisa que pensa, tem alguma coisa que pensa, que se engana, que duvida, que ilude dentro de mim e disso eu não posso duvidar. Vamos ver se a gente consegue pegar então, para resumir, fechar essas coisas todas sobre as quais nós conversamos. Eu sei que é confuso, mas é filosofia. Se a gente não puder viajar um pouquinho na filosofia, não tem lugar algum no qual a gente vai poder fazer isso. Começamos falando que conhecimento é crença verdadeira, não basta. Crença verdadeira justificada. Agora, o pepino, o problema tá como justificar as nossas crenças. Para o cético, não tem como justificar. Para o Descartes, olha, justificar as crenças, justificar as opiniões com base nos sentidos, esquece, não dá, os sentidos nos enganam. Mas tem uma coisa sobre a qual você não pode estar enganado, que é o fato de que você é alguma coisa que pensa. Você pensa, você duvida,
Então, você existe, você é, e disso você não pode ter dúvida. É assim que o Descartes consegue responder aos céticos. Digamos que ele compra uma parte do discurso cético e diz, de fato, tudo bem, tem um monte de coisa sobre o qual a gente está enganado e tem um monte de coisa que a gente não pode saber, que a gente não pode ter certeza, sobretudo aquilo que nos vem pelos 5 sentidos. Mas tem uma coisa que eu não posso duvidar, que é o fato de que eu sou, porque eu penso, eu duvido, tem alguma coisa dentro de mim, uma alma, trabalhando para produzir esses pensamentos. E aí retomo novamente, né, a divisão entre matéria, corpo e alma, espírito é fundamental para a gente entender aqui esse argumento da segunda meditação. Como atividade, vocês têm aí no material há uma pergunta que eu peço para vocês compararem então o ceticismo que nós já estudamos e que nós retomamos um pouquinho hoje com esse argumento da segunda meditação do Descartes. O que tem de semelhante, o que tem de diferente? Deixe nos comentários ou responda lá no blog, que eu deixei o link também aqui na descrição. Fazendo isso, a gente consegue ter um espaço de diálogo, consegue se manter mais próximo e mais próximo da filosofia, mesmo nesse período de distanciamento. Agradeço se você permaneceu até aqui e a gente se vê na próxima.